capacidade de armazenamento de informações é absolutamente essencial para o funcionamento dos computadores. Nós veremos aqui em seguida diversos exemplos de memórias, de tipos de memória, algumas de suas características. As memórias têm a mesma função de papel e caneta para humanos. Elas servem para armazenar informações para recuperação posterior, ou seja, para você escrever e para ler posteriormente. Em computadores, eles trabalham com diversos tipos de memória. E eu preciso de organizar em diversos tipos, porque memórias variam com o preço por bit, que pode ser mais caro ou mais barato, e com a velocidade. Naturalmente, as mais rápidas têm o preço por bit mais caro, e as mais lentas têm o preço por bit mais barato. Um tipo de memória que a gente chama de registrador, são memórias pequenas e muito rápidas. Na verdade, elas fazem parte do processador, elas ficam no mesmo chip do processador. E elas podem ter entradas e saídas, tem essa característica especial, que elas podem ter entradas e saídas ligadas diretamente a circuitos que fazem, por exemplo, contas, como unidades aritméticas. A memória principal, ela é um pouquinho mais lenta do que um registrador, mas ela é bem maior, tem um volume bem maior, certo? Ou seja, o custo por bit dela é um pouco mais barato. Elas são chamadas também de RAM. Você deve ter visto aí, na hora de comprar um computador, ele tem 8 MB de RAM. Então, RAM é Random Access Memory. Isso quer dizer que ela é um tipo de memória que o acesso a qualquer parte dela tem a mesma velocidade. Ou seja, você acessar qualquer parte da sua memória aleatoriamente, né, Random Access, ela tem o mesmo tempo de acesso. E são circuitos que são externos ao processador, mas são ainda bem rápidos. E você tem instruções executadas pelo processador que endereçam diretamente essa memória. Sabe, eles se referem, utilizam operandos que ficam armazenados na memória. Para você fazer alguma transformação de informação, como uma conta, como uma operação aritmética, você precisa pegar os seus operandos da memória principal, transferir para registradores, para aqueles registradores cujas saídas estão ligadas a unidades aritméticas, fazer as contas e depois pegar o resultado e armazenar na memória. Na tecnologia atual, as memórias principais são voláteis, no sentido que se você desligar o computador, a informação que está armazenada nela desaparece. Os primeiros computadores, eles utilizavam memória de núcleo de ferrite, nós vamos ver uma foto daqui a pouquinho, que guardava informação de forma magnética e permanente, no sentido que você desligava o computador, no dia seguinte, quando você ligava, o conteúdo da memória estava lá. E a volatilidade, ela não é uma característica desejável, não, ela é tolerável, porque é possível armazenar informações em dispositivos de memória secundária, que é o que nós veremos, informações com uma duração maior, ou seja, que estarão disponíveis no dia seguinte, você consegue armazenar com memória secundária, que são tipicamente discos magnéticos, onde informações podem ser lidas e escritas. O processador, para ter acesso ao disco, o disco depende do movimento físico, nós vamos ver também daqui a pouco uma foto. Então ele tem que movimentar uma cabeça de leitura para chegar até o ponto onde está a informação, onde você deseja escrever uma informação ou de onde você quer ler alguma informação. Existem instruções especiais de entrada e saída que, ou seja, o processador não endereça diretamente uma parte do disco. Bom, ele tem essas instruções especiais que indicam que a unidade de disco deve se movimentar para atingir a posição onde se deseja escrever ou se deseja ler alguma informação. Bom, e essa informação, ela é sempre formatada em arquivos e diretórios. Isso é uma abstração muito útil, que a gente raramente se refere à posição física do disco. Bom, a gente trabalha com arquivos que são abstrações que são fornecidas pelo sistema operacional, e o sistema operacional, o Windows, o iOS, que se ocupa efetivamente do posicionamento físico dessa informação no disco. E, naturalmente, memórias secundárias, elas são necessariamente não voláteis. Bom, a ideia é que você grava um arquivo e que você quer recuperar esse arquivo no dia seguinte, certo? Ou daí a um mês.
Memórias terciárias, elas são necessárias em ambientes com grande volume de dados. Bom, geralmente elas utilizam fitas magnéticas que têm um custo por bit muito baixo. Ou seja, você consegue guardar muita informação a um custo barato. Elas são muito mais lentas. Uma boa parte dessa lentidão, dessa demora no acesso, é porque a fita nem sempre está colocada na unidade de fita. Você tem uma biblioteca grande de fitas que nós veremos também uma foto, onde pode ser uma pessoa, mas pode ser um robô também, que vai lá, pega uma fita e encaixa na unidade para que ela possa ser lida ou escrita. Aqui, gente, para noção histórica, tá bom? Isso aqui é a memória de núcleos de ferrite que eu me referi, tá certo? Isso aqui que era a memória principal. Cada núcleo desses aqui, ele podia ficar polarizado ou assim, tá certo? Num sentido ou em outro, tá bom? E você tem um conjunto de fios que passam por dentro de cada um deles, que são utilizados, tem uma combinação de correntes que seja para forçar uma polarização em 0 ou em 1, tá bom? Ou quando você passa uma corrente, você sente uma perturbação para você conseguir ler o que está gravado ali. Tá bom? Então vejo vocês, tá bom? Que aqui são 8 bytes, aqui, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá bom? 8 vezes 8, tá bom? E aqui, gente, é uma memóriazinha dessas que a gente utiliza em celulares, tá bom? Com 8 gigabytes, que ocupa um espaço muito menor do que esses 8 bytes aqui. Aqui, como eu disse, está o disco rígido, tá bom? O disco rígido ele fica girando a uma velocidade alta, tá bom? E aqui, a foto foi tirada dessa forma aqui. Essa aqui é uma cabeça de leitura e escrita que ela se movimenta, tá bom? Então, antes de ler ou escrever, você tem que posicionar a cabeça na posição adequada e esperar a informação que você deseja passar diretamente embaixo da cabeça escrita. Ou então, a posição onde você deseja escrever, passar lá. Então, você veja que se você está acessando informação que está bem do lado aqui, bem na mesma trilha onde já está posicionada a sua cabeça, seu acesso é muito mais rápido do que se você tiver que fazer um movimento físico, bom, com a cabeça para uma outra trilha do disco, onde você trabalharia com outra informação. Bom, isso aqui é uma foto de uma fita magnética, parece que aquelas fitas cassete, que eu não sei se você já chegou a ver isso durante sua vida. E aqui, só para exemplificar, é uma forma, uma convenção, porque eu disse que zeros e uns são escritos como a gente escreve no quadro negro, como a gente escreve num papel. Só que são escritos numa mídia adequada e com uma convenção adequada para o suporte físico. Né? Então, aqui, você vê, isso aqui é uma das convenções, eu peguei isso aqui da Wikipedia. Bom, se você tiver uma reversão, ou você polariza, primeiro você formata a sua superfície magnética em quadradinhos certinhos, assim, regulares, tá bom? Regularmente espaçados. Depois você polariza ou nesse sentido ou no outro sentido. E a convenção aqui, para essa convenção aqui, é o seguinte: se você tiver duas reversões de campo em seguida, bom, você está escrevendo um 1 aqui. Se você tiver uma não reversão seguida de uma reversão, você está escrevendo um 0. Tá bom? Então, essa cabeça de leitura aqui, ela sente a força do campo magnético aqui, que aqui é mais forte, aqui é mais fraco, e com isso ela consegue ler, saber se aqui está escrito um 0 ou se está escrito o símbolo 1. Isso aqui, gente, é uma biblioteca de fitas com um braço aqui de um robô que está pegando uma fita para posicionar em uma unidade capaz de ler ou de escrever essa fita.